Obrigado, Marli. Irmãos, graça e paz, então? Amém. Gostaram da palavra do Marli? Amém. É um desafio que nós temos diário. É um desafio seu e é um desafio meu também. Eu também tenho que fazer isso constantemente, para que a gente se mantenha firmes na presença do Senhor. Há um vendaval passando e balançando o corpo de Cristo na terra, a igreja de Cristo na terra. Porque a batalha contra a igreja de Cristo, ela sempre existiu. Se você abrir lá em Gênesis, você vai ver que a batalha começou lá em Gênesis. Essa batalha vai continuar até o fim da nossa vida e até o fim da volta de Cristo. E a gente precisa conhecer a palavra do Senhor, ou esses ventos que passam vão nos desanimar. Vão nos levar também. Eu gosto do livro de João, capítulo 15, quando Jesus fala da videira verdadeira. Que de tempos em tempos Deus vem e poda para que a videira dê mais frutos. Eu gosto da orientação bíblica que nos ensina que nós devemos o tempo todo vigiar e orar. Vigiar e orar é gastar tempo com a Bíblia, lendo a Bíblia, a palavra de Deus, é conversando com Deus. Precisamos, como o irmão Arley colocou, criar o hábito de estudar a palavra de Deus. Comece com pequenas porções. Leia um versículo e pergunte para o Espírito Santo: o que esse versículo está me dizendo? O que eu aprendi com esse versículo? Se o versículo for pouco, aumente, leia um pouco mais. E desenvolva o hábito de anotar. Seria muito mais fácil, é muito mais fácil quando eu sento para criar um sermão e já crio ele direto no computador. Mas se você for lá em casa agora, eu tenho cadernos onde eu crio sermões. Porque o hábito de escrever nos ajuda a memorizar. E eu vou dizer que eu faço a caneta. Mas por muitos anos eu fiz a lápis. Parecia que o lápis não era melhor ainda. Você escuta o barulho do lápis no papel, aquilo vai te ajudando. Desenvolva o hábito de fazer anotações. A sua Bíblia é anotada, você escreve nela, marca versículos. Irmãos, só há um caminho para nós. É o caminho da obediência à palavra de Deus. A nossa igreja não é a maior, não é a melhor, não é a mais bonita, mas ela é bíblica. Amém? Amém. E só vai suportar ficar sentado aí quem suportar a palavra de Deus. Quem suportar a sã doutrina. Porque a gente não facilita nada. Nós mostramos a palavra, o jeito que ela é. E exigimos, esperamos, temos a expectativa de que você viva dentro da palavra. O sucesso da sua vida espiritual vai depender unicamente de você se aplicar ao estudo da palavra. Entender a palavra de Deus. E há muita gente que não entende a palavra de Deus. A ignorância ou desconhecimento nos leva a cometer erros. Eu vou dizer, acho que o microfone está ligado aqui, por isso está dando microfonia. Então nós precisamos conhecer qualquer área da vida. Se você resolver empreender em qualquer área da vida e você não tiver o conhecimento daquela área, a chance de você da coisa dar errado é muito grande, concorda? Mas quando você adquire o conhecimento, sabe o que funciona e o que não funciona, você vai errar menos. Na vida espiritual é da mesma maneira. Quando você aprende da palavra de Deus, você vai errar menos. Essa semana, numa conversa longa com a minha mãe, a gente estava falando de vários assuntos. E um deles foi essa questão de como está o mundo hoje. E vamos e convenhamos, de como está a igreja hoje. O modernismo na igreja, né? O púlpito como local de crescimento e engrandecimento da pessoa, do pregador e não do Cristo pregado. E aí ela falava comigo: não, mas não tem jeito, não vai ter jeito mais, porque como que a gente vai fugir dessas coisas? É muito difícil para o ser humano. Falei: mãe, a Bíblia já ensinou, Deus não nos deixou cegos. Qual que é o antídoto? Qual que é o antivírus? Vigiai e orai. Vigiai e orai. Porque se eu vigio e oro, eu vou entender, eu vou estar fortalecido. Porque é um antivírus, o pecado é um vírus. Ele não vai me atingir, porque eu já estou protegido com o antivírus, que é a palavra de Deus. Eu vou saber entender as áreas da minha vida em que eu sou fraco. Então eu não vou fazer determinadas coisas porque eu posso cair. Se você está na dieta, está enfrentando problemas aí de a glucose alterada, você vai ficar em casa fazendo pudim, outras guloseimas? Não dá. Por quê?
inevitavelmente você vai comer, não é? Então, se eu sei que algo me faz mal, eu preciso me distanciar disso. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Nós vamos seguindo assim, pregando a verdade. E a verdade vai nos transformando. Eu consigo olhar para a estrada da minha vida nesse tempo todo e ver como que Deus trabalhou na minha vida. Eu tenho certeza que você faz o mesmo. E por falar em viagem, abra sua Bíblia então em Êxodo capítulo 14. Hoje nós vamos falar de uma viagem. Quero hoje que você saia daqui ainda mais encorajado. Quero que você saia daqui mais vibrante, mais confiante e, sobretudo, transformado pelo poder da palavra de Deus. Enquanto você abre sua Bíblia, eu quero convidar quem fez aniversário ou celebrou bodas desde o mês passado para cá, para ficar de pé. Eu sei que a irmã Josi e o Edgar, eu sei que a Lucas e Lucas e Glauciane, eu sei que Michele e Marcos, eu fiz aniversário também, graças a Deus, obrigado pelas homenagens, né? Então coloque de pé, vamos orar nesse momento. No próximo domingo, nós vamos ter aqui na igreja um teatro. Então, convide pessoas a estar aqui, não é? Avise que nós estamos sentando em cadeiras separadas. Avise que nós estamos usando máscaras. E traga convidados. E venha participar desse momento. Vamos orar então. Pai Santo, eu dou graças ao Senhor pelas bodas e pelos aniversários que foram completados. A tua fidelidade é que nos mantém de pé. A tua fidelidade que nos traz até aqui. A tua fidelidade que nos conduz. E nós nos rendemos ao Senhor e reconhecemos o teu poder e a tua autoridade sobre as nossas vidas. Continue a nos abençoar, para que essas celebrações continuem acontecendo até o fim das nossas vidas, ou até a volta de Cristo, no nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe vocês. Parabéns. Quem já encontrou o texto de Êxodo capítulo 14, diga amém. Eu vou ler com vocês, é um texto longo, o ideal seria, se o tempo permitisse, ler todo o capítulo. Não vai ser possível, então vamos pegar do versículo 10 em diante. E chegando o faraó, os filhos de Israel levantaram seus olhos e eis que os egípcios vinham atrás deles e temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E disseram a Moisés: não havia sepulcros no Egito para nos tirares de lá, para que morramos no deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Não é essa palavra que te demos, falando no Egito, dizendo: deixa-nos servir aos egípcios, pois que melhor nos fará servir aos egípcios que morrer no deserto. Moisés, porém, disse ao povo: não temais, estais quietos e vede o livramento do Senhor. Amém? Porque aos egípcios que hoje vistes, nunca mais os vereis. O Senhor pelejará e vós vos calareis e vos acalmareis. E então disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim e diz aos filhos de Israel que marchem? E tu levanta a vara e estende a mão sobre o mar e fende-o para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar seco. E eu endurecerei o coração dos egípcios para que entrem nele atrás de vocês, e eu serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor quando for glorificado em Faraó, e nos seus carros e nos seus cavaleiros. E o anjo de Deus que ia adiante do exército de Israel se retirou e ia atrás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e pôs-se atrás deles. E ia entre o campo dos egípcios e o campo de Israel. E a nuvem era de escuridade para aqueles, e para estes, os israelitas, parecia noite. De maneira que em toda a noite não chegou um ao outro. Versículo 21. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor fez retirar o mar por um forte vento oriental toda aquela noite. E o mar tornou-se em seco, e as águas foram partidas. E os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas eles foram como um muro à direita e à esquerda. E os egípcios seguiram-nos e entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros, os seus cavaleiros, até o meio do mar. E aconteceu que na vigia daquela manhã,
vigília daquela manhã, o Senhor na coluna de fogo e de nuvem viu o campo dos egípcios e alvoroçou o campo dos egípcios. E tirou-lhes as rodas dos seus carros. Algumas traduções vai dizer que a roda travou. E fê-los andar dificultosamente. Então disseram os egípcios: fujamos da face de Israel, porque o Senhor por eles peleja contra os egípcios. É o Senhor que peleja por você. E todo mal que se levanta contra você precisa dizer isso que os egípcios estão dizendo. O Deus desse povo está lutando por eles. E disse o Senhor a Moisés: estende a tua mão sobre o mar, para que as águas tornem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a sua mão sobre o mar, e o mar retomou a sua força ao amanhecer, e os egípcios fugiram ao seu encontro, e o Senhor derribou os egípcios no meio do mar. Porque as águas, tornando, cobriram os carros e os cavaleiros de todo o exército de Faraó, os que haviam seguido no mar, nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel foram pelo meio do mar, em seco, e as águas foram-lhes como um muro, à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor salvou Israel naquele dia da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel a grande mão do Senhor mostrar aos egípcios. E temeu o povo ao Senhor. E creu em Deus e em Moisés, seu servo. Amém? Vamos orar mais uma vez? Pai Santo, obrigado pelo texto lido. Que teu Espírito Santo agora possa ministrar nas nossas vidas. Que ele tome conta do nosso coração, do ambiente da nossa vida, de todo o nosso ser. Que nós sejamos agora imersos na presença dele. E nós possamos aprender de ti. Ajuda-nos, revela-te a nós, no nome do Senhor Jesus. Amém. Você já conhece a história. O povo estava no Egito já há mais de 400 anos. O Egito tinha virado um canteiro de obras. Era um país em construção às custas do trabalho escravo dos israelitas. Muito sofrimento, muita dor. Esses israelitas são os descendentes de Abraão, a quem Deus prometeu que eles seriam muitos, uma grande nação. Esse povo que viveu escravizado no Egito, Deus atendeu o seu clamor e trouxe Moisés para que pudesse resgatá-lo. Israel são os filhos da promessa que Deus fez a Abraão. E através da história, o povo israelita vem sofrendo perseguições e Deus vem dando a eles vitórias. Em Cristo, nós somos feitos o Israel de Deus. Amém? Este povo ele foi escravizado no Egito, ele foi dividido em dois reinos, do sul e do norte. O reino do norte desapareceu e depois o sul também foi consumido pelo Império Babilônico. Em 1940, bem recente a nossa era, por causa da Grande Guerra, a perseguição contra os judeus, mais de 6 milhões de judeus foram mortos nos campos de exílio. E ainda hoje, os israelitas lutam contra o povo palestino, simplesmente para tomarem posse da sua terra. Mas Deus está diante deles. Deus reuniu de novo a nação de Israel. Hoje ela existe como nação. Deus tem um plano perfeito e Deus já tinha um plano perfeito. Há centenas de anos atrás, Deus prometeu a Abraão que faria dele uma grande nação. Todos nós conhecemos a história de José, filho de Jacó, filho de Isaac, que era filho de Abraão. Aquele José que foi para o Egito, depois mandou buscar seu pai Jacó. Era 70 e poucas pessoas a família. Quando saíram de lá, centenas de anos depois, eram milhões de pessoas. Deus havia cumprido a sua promessa, o seu pacto com Abraão. Deus não falha. Pode demorar, mas Deus não falha. Nós temos pressa, Deus não tem. Deus vai agir no seu tempo, no tempo dele. Deus tem um propósito maior do que o nosso. E é o propósito de Deus que vai se cumprir. O propósito de Deus é superior ao nosso. Deus ele não está necessariamente preocupado em realizar todas as minúcias da nossa vida. Os nossos pequenos sonhos, as nossas coisinhas, as nossas coisinhas de ser humano. Deus tem um plano maior e à medida que ele vai cumprir esse plano, aqueles que são fiéis a ele, que cooperam para a execução desse plano, o crescimento, a expansão do reino dele na terra, Deus vai trabalhando também nas nossas vidas, por caridade, por amor
e pela palavra graça, que é algo que nós conhecemos muito bem. Pela graça ele vai nos ajudando. Então o propósito principal de Deus não é ficar sentado no trono, recebendo os nossos pedidos e dando respostas. Sim, não, talvez, mais tarde. Não. Deus está trabalhando o tempo todo. Deus continua trabalhando, porque ele tem um objetivo maior, a salvação do maior número de pessoas possível. E nós estamos inseridos nisso aí. Quem quer ser feliz aí, levanta a mão. Só há um caminho para ser feliz, é servindo a Deus como Ele quer ser servido, irmãos. Eu já experimentei outros caminhos, não há outro caminho melhor do que estar na presença do Senhor, amém? E de que permitir que os sonhos de Deus sejam os nossos, que os planos de Deus sejam os nossos planos. Talvez, e eu tive essa ousadia, de se sonhar ser diferente de Deus, não é? Os irmãos sabem que eu resisti muito ao fato de ter um chamado para pastorear. Mas não dá para escapar, a gente tem que seguir os planos de Deus. E eu sou feliz e realizado fazendo aquilo que Deus espera que eu faça. Não é fácil ser pastor, não é fácil ser líder de nada, né? Não é fácil você ser líder dentro da sua casa, não é fácil você ser líder no seu trabalho, não é fácil. E pastorear uma igreja é muito mais difícil. Porque a gente lida com duas forças. A força do coração humano, né? Porque a verdade é que nós adultos, nós não gostamos de ser corrigidos. E nós não gostamos muito de aprender. A gente não quer ninguém ensinando a gente. Já é difícil. E tem uma batalha espiritual. O diabo vai tentar destruir a vida do pastor, o diabo vai tentar destruir o ministério, e o diabo vai usar aquele que não está vigiando e orando no meio da igreja para causar problemas dentro da igreja. Se chegar alguém lá de fora agora tentando causar um problema aqui dentro, vai conseguir? Não. Tem dois diáconos fortes aí, o irmão Erli lá, o irmão Walter aqui, coitado de quem entrar aqui, entendendo? Não tem chance, né? O diabo então não vai usar ninguém lá de fora. O diabo vai usar pessoas aqui de dentro para causar divisão, dissensão e fazer o que ele faz: matar, roubar e destruir. Então, ore para que Deus te dê sabedoria para que você possa resistir. Amém? Então, quando os israelitas, veja bem, irmãos, Deus podia ter levado esse povo por outro caminho, mas Deus disse a Moisés: leva esse povo por aqui. Eu quero eles ali, porque Deus tinha um plano. Então Deus queria o povo encurralado entre os israelitas e o mar. Porque Deus tinha um projeto. O projeto de Deus havia de se cumprir. De repente o povo ali, e Deus então abre os olhos de Faraó, que vira para os egípcios e fala assim: que besteira que nós estamos fazendo aqui. Deixando os escravos embora, como é que nós vamos construir esse país? Vamos atrás dessa gente. Era plano de Deus. Os israelitas lá de frente para o mar e olhando, vendo os egípcios chegando e começam a se preocupar. O texto vai dizer o seguinte: quando o faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos, viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor. O povo entrou em pânico. Aí vem os questionamentos. Por que nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito. O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito? Quando a crise chega, irmãos, as dúvidas vão surgir. Os questionamentos vão surgir. As incertezas vão surgir. Em todas as áreas da sua vida, seja no campo pessoal, profissional, espiritual, conjugal e etc. Em todas as áreas, quando a crise chega. O que nós temos para combater a crise? A fé. A certeza de que Deus já fez e que Deus continuará fazendo àqueles que são fiéis a Ele. Amém? O Salmo 139, o salmista registra que Deus, onde eu botar a minha cama, o Senhor vai estar. Sonda-me, tu sondas e me conheces, não tem como eu fugir da tua presença. Deus está presente, irmãos. Não tem nada que a gente faça e nada que nos aconteça que Deus não saiba, mas Deus vai adiante de nós, como ele se prostrou aqui adiante do povo, para proteger o povo com uma coluna de fogo e uma coluna de nuvem. Há um outro problema, às vezes quando o pânico chega, quando a crise se abate, as acusações. A culpa é sua, a culpa é sua, a culpa foi dele, a culpa é do sistema, a culpa é do presidente, a culpa é do pastor, a culpa é da igreja. A gente tem essa tendência a apontar dedos. O que a gente precisa fazer é voltar para os pés do Senhor. Deus não nos prometeu uma vida de mar de rosas aqui. Jesus Cristo falou: no mundo vocês vão ter muitos problemas. Ele diz só aflições, porque se fosse falar todos os problemas, não cabia na Bíblia.
Mas ele disse, estejam dispostos e animados, porque eu estou presente, eu venci o mundo. Se Cristo está presente na sua luta, as portas vão se abrir, amém? Amém. Não espere entrar em pânico para clamar para o Senhor. Entregue a sua vida ao Senhor todas as manhãs. Não espera o problema chegar para correr para Deus, não. Não espera a crise financeira se abater, não espera o desemprego chegar, não espera a enfermidade chegar. Entregue-se a Deus todas as manhãs. Moisés, porém, respondeu ao povo, não temais, estais quietos. O tema dessa mensagem hoje, irmãos, é estais quietos diante de Deus. Porque Deus está agindo, Deus está trabalhando. Nós não estamos vendo, mas Deus está fazendo, amém? Amém. Deus não está de braços cruzados. Versículo 14 diz o seguinte, o próprio Senhor lutará por vocês. Fiquem calmos. É Deus que luta as nossas batalhas, irmãos. Sabe qual é a nossa luta? Joelho dobrado. O joelho dobrado não é a preparação para a batalha. O joelho dobrado é a batalha. Quanto mais tempo de joelho dobrado, quanto mais tempo conversando com Deus, maior, mais forte é o seu exército. Maior, mais forte são as forças que vão lutar por você. Dobra os joelhos. Numa madrugada dessa semana que passou, eu me recordei de algo que eu havia esquecido. Logo no início do meu ministério, e graças a Deus, irmãos, esse ano nós estamos completando 10 anos de ministério aqui. Parece que foi ontem, mas foram 10 anos. Já são 10 anos. Mas Deus trouxe a minha memória nessa madrugada. O que você faz quando acorda de madrugada? Ora, não é mesmo? Eu ainda costumo levantar, fazer uma xícara de café para orar com mais força, né? Se vai dormir de novo é outro assunto, não tem problema, pelo menos você gastou tempo com Deus. Não desperdice o tempo quando você acordar de madrugada. Não fica lutando para voltar a dormir, não. Acordou de madrugada do nada, vai orar. Ore pela sua família, pela sua igreja, ore pelo seu pastor, ore pela sua vida. Faça experiências. Mas Deus me trouxe à memória algo que para mim foi diferente, que eu havia esquecido. Logo nos meus primeiros meses aqui, eu participei de um congresso que acontece todo ano. Agora não, ele vai acontecer esse ano só por internet. Eu ia todo ano, embora eu não tenha ido nos últimos anos. E nesse congresso, era o primeiro ano do congresso. Tinham vários pastores de várias denominações e que estavam conduzindo o congresso, né? E eu fui, durante a parte da tarde, eles separaram 4 turmas para que os 4 pastores pudessem falar. Eu fui na turma do pastor Pascoal Piragini. O pastor Pascoal Piragini foi presidente da Convenção Batista do Brasil, é pastor da Primeira Igreja Batista em Curitiba, ou seja, nós pertencemos à mesma convenção, à mesma associação, nós acreditamos nas mesmas doutrinas bíblicas. Então, eu vou lá com esse cara, porque esse cara se alinha com a minha forma de pensamento. Eu quero ver o que ele vai falar daquilo que ele está fazendo, que eu quero aplicar na minha igreja. O pastor Piragini assume e diz o seguinte, irmãos, eu não vou falar do que eu estou fazendo, não. Eu estou sendo incomodado pelo Espírito Santo, eu só vou orar, nós só vamos orar. Irmãos, e nós ficamos ali 2 horas, naquele tempo que era dedicado para ele palestrar, orando. E Deus me falou umas coisas neste dia que é meio incomum na minha vida, a forma como que Deus me falou. E você pergunta assim, mas como é que você sabe que foi Deus? Porque ele falou, uma das coisas que ele me falou, eu já compartilhei isso com os irmãos outras vezes. Só eu sabia, nem a Vilma sabia. A minha preocupação com os meus filhos, com a fé deles, com a crença deles. Um tem autismo, os 2 têm dislexia, eles não falam português. Eu tinha essa preocupação guardada dentro de mim, lá no fundinho do coração. E Deus falou naquele dia, do nada, os seus filhos são meus. Não tinha como. Era só Deus que sabia disso. E entre tudo aquilo que Deus me cobrou naquele dia, eu tenho a lista guardada comigo, então eu busquei essa lista. Nos meus primeiros meses aqui, irmãos, eu apliquei aquela lista aqui. Apliquei aquelas verdades aqui. E com o passar do tempo, eu fui meio que abandonando aquelas verdades ao ponto de esquecer que eu as tinha recebido.
Mas como a gente tem que guardar tudo anotado e o computador está aí para isso, fiz um search, achei, já imprimi, está lá no meu escritório. E se você pegar aqui o meu celular, daí de trás não vai dar para você ver, mas está aqui bem na tela. É só apertar o dedo e aparece tudo aqui, porque eu não quero de novo jamais me esquecer do que está aqui. E são coisas que me ajudam. Uma das coisas que está aqui é que dobrar o joelho é importante. Está aqui nessa lista. Uma outra coisa que está aqui, Deus falou comigo lá atrás, no comecinho da igreja, que falou, olha, você não tem que concordar simplesmente para ser legal com a outra pessoa. Se você não concorda e diga que não concorda. E deu muito certo, irmãos, por muito tempo. Mas aos poucos eu esqueci disso aqui. Paulo falou que se fez de tudo para ganhar muitos, não é? E às vezes com essa mentalidade você vai sorrindo e dando a mão para a pessoa e... está errado. Então eu resgatei isso, irmãos. Eu não vou mais concordar com aquilo que eu não concordo. Porque vem de Deus, amém? E você vai ter que ser paciente comigo, aprender comigo e caminhar comigo. Mas vai dar certo, amém? Logo depois que eu desisti do ministério, fui para o seminário, me preparei, me formei, fui ordenado pastor, uma igreja pediu minha ajuda. E eles não queriam que eu fosse o pastor deles, a princípio, mas queriam que eu os ajudasse. Então eu fui ajudando eles. E uma das coisas que eu levei para eles, uma das palavras que eu levei para eles, é para que quando o novo pastor deles chegassem, para eles não terem pressa para ver mudanças na igreja. Porque o ministério poderia levar de 5 a 10 anos para se estabelecer. E depois do 10º ano é que ia se estabelecer. Nós estamos chegando no nosso 10º ano. Eu creio que Deus vai fazer aquilo que eu preguei com outra igreja que não é essa, lá atrás, há 10 anos atrás. Eu sinto Deus solidificando a igreja. Você. Eu sinto você aqui, semanalmente. Eu sinto você, percebo você dizimando, percebo você se envolvendo. Deus lá vai solidificando. E nós vamos orar tanto, irmãos, que nós vamos fechar o corpo da igreja, de maneira que os nossos lares, a nossa casa, a nossa igreja vai estar protegida. Amém? E se alguém chegar falando com você coisa que não deve, você repreende e expulsa. Quando Jesus Cristo mandou os discípulos pela primeira vez, visitando as cidades, de casa em casa, ele falou o seguinte, olha, se alguma casa não vos saudar com a paz do Senhor, se não quiser receber vocês, se não aceitarem vocês, saindo daquela cidade, sacuda o pó dos calçados, porque vai ter mais misericórdia para Sodoma e Gomorra do que para aquela localidade. Cuidado com as conversas que não produzem crescimento. Tudo que for de boa fama, nisto pensai. Então esse povo agora, irmão, se vê diante dessa situação. Mas Deus tinha um plano, e Deus sempre tem um plano, e Deus sempre vai lutar a favor da igreja, e Deus sempre vai aprovar você se você estiver fazendo a coisa certa, amém? Moisés dá uma ordem, fala, Moisés, por que você está clamando a mim? Mande o povo que marche. Tenha fé, creia, Deus vai fazer. Quando a luta se abate, irmãos, é preciso prosseguir. A gente tem que ter coragem de seguir. A vontade que a gente tem que sentar no sofá, ligar a televisão e ficar lá quietinho, não é? Esperando tudo passar. Mas não, Deus está presente na turbulência também. Deus vai te livrar nesse momento também. Vai seguindo. Dores vão vir, perdas vão vir, sofrimentos, traições, tudo isso vai vir. Mas mantenha-se firmado no Senhor. Prossiga, amém? Não podemos nos entregar ou desistir. Quero compartilhar um breve testemunho. Quando eu cheguei aqui, a Ana Lúcia está sentada ali, a Azevedo, que a outra Ana Lúcia está cá, não é? Eu cheguei na casa dela, quando eu cheguei na América. Eu quis muito vir na América, tentei muito vir para a América, e 3 meses depois aqui eu estava sentado lá na copa da casa dela, gravando um vídeo, falando com as pessoas da minha igreja no Brasil, meus amigos, não venham para a América. Não venham. Isso não é para a gente, somos daqui e tal. Eu estava casado há 1 ano e meio. Imagina a Vilma, 1 ano e meio de casado, jovem, bonita, um cabelão assim, assembleiano. E nós casados há 1 ano e meio,
dia 23 de dezembro, eu deixo o Brasil para vir para a América, né? Eu tinha 22 anos de idade, era líder de 74 jovens. Tatiana está aí, Marcelo está aí, eram de lá. Lembro dessa época, Ana Lúcia também. Mas se bem que a Ana Lúcia, nessa época, já estava na América, né? 74 jovens. Tinha o meu próprio negócio, eu trabalhava, eu era despachante de veículos, mais ou menos o que eu faço hoje, né? Na área de seguro. Meu pastor me incentivava a ir para o seminário. Falou, você tem um chamado, você precisa ir para o seminário. Emocionalmente e espiritualmente, aquele era o ápice da minha vida. Imagina, 22 anos de idade, cheio de energia, envolvido numa igreja que trabalhava todo dia, meu pastor me incentivando a ir para o seminário, tinha já um trabalho por conta própria, estava na hora. Abri mão de tudo e eu vim para a América. Não para essa América de hoje. Essa América de hoje está piece of cake, está muito fácil. Era uma América sem internet, não existia internet no mundo. Era uma América sem telefones celulares, que estava surgindo naquele ano, 95. Era uma América que não tinha nada de Brasil. Era uma América que uma ligação telefônica custava às vezes mais de $2. Os mais antigos aí lembram disso, né? Era uma outra América, irmãos. A América hoje está muito fácil. Tem televisão brasileira, tem produto brasileiro, tem brasileiro, né? Naquela época não tinha. Quando a gente estava nos mercados, escutava alguém falar português, a gente ia lá conversar com um estranho. Pelo menos era brasileiro, era uma coisa diferente. A vida, o começo é difícil para todo mundo, para quem chega agora e para quem chegava naquela época também. Sem carro, sem travilagem, toda aquela história que vocês conhecem bem. Longe da esposa, uma dívida para pagar, começando uma vida num país diferente, sem ter o domínio da língua, da cultura, da comida, tudo. Eu tive problemas no meu começo aqui e eu comecei a ficar deprimido. Morávamos eu e minha mãe num estúdio e a gente precisava do dia off para descansar, mas o dia off era terrível. Tomava vários banhos por dia, ficava sentado ali naquela sala e aí quando de repente eu sentia uma sombra chegando. Eu tinha que sair, eu tinha que achar alguém, não tinha carro, a gente saía de bicicleta. Rodava aquele Framingham todo de bicicleta. A vontade era de desistir. Mas a palavra de Deus nos ensina a persistir. Então eu buscava a Deus, eu ia para a igreja, eu me envolvia, eu lia a palavra de Deus. E sempre que aquela sombra vinha chegando, eu corria o máximo que eu podia e havia momentos que ela me pegava. E aí não tinha jeito mesmo. Mas Deus transformou um momento difícil em momentos de glória. Daí 1 ano e meio a Vilma conseguiu vir. Deus abriu portas para a gente conseguir um documento. Irmãos, mas foi Deus. Eu não vou entrar nesse lado agora, porque o objetivo da mensagem é outro. Mas foi Deus que abriu portas. E não abriu portas só para mim. Porque por causa de uma conversa com o meu manager no restaurante. E quando eu falei para ele que na cozinha dele só tinha um camarada que era legal, ele começou ali o movimento. Então, vou legalizar vocês. E a notícia daquela conversa se espalhou pela comunidade brasileira de Framingham. Os restaurantes, tudo. E hoje há centenas de pessoas legalizadas. Sabe? E aquela conversa ali, uma porta que Deus abriu ali, abençoou muita gente. E muita gente que vai ver esse vídeo na internet é daquela época, estavam lá e foram beneficiados. E acredita ou não, teve gente lá naquela época com benefício e falou assim, não vou entrar nisso não porque é um pouco caro. E até hoje está arrependido. Mas eu quero dizer que Deus abriu uma porta. E quando Deus abre uma porta, Ele cria oportunidades. Mas nós precisamos permanecer fiel ao Senhor. Amém? As dificuldades vêm, irmãos. A depressão queria me pegar, ela não podia. Eu não podia me entregar. Seja paciente na luta. Deus vai te honrar. O plano de Deus era mostrar para todo o Egito que Ele era Deus, o Deus de Israel. E é claro, mostrar para os egípcios também. Mostrar para os israelitas também.
É impressionante, irmãos, porque o mar estava ali para aquelas pessoas e durante toda a noite um vento soprou e fendeu o mar. E a Bíblia fala que tinha uma parede de água de um lado, uma parede de água do outro, e o povo passou em terra seca. Não tinha barro. O texto fala que a terra estava seca. A caminhada não foi difícil, a caminhada foi tranquila. O povo passou protegido pelo Senhor. Deus pode abrir possibilidades onde não há possibilidades, amém? E Deus vai abrir, Deus espera de nós e pede de nós fidelidade. Deus vai fazer ainda hoje. Deus está abrindo caminhos, Deus está criando possibilidades onde ela não existe. Deus tem soluções para onde não tem esperança. Deus traz algo novo. Os egípcios se assustaram porque viram que a roda dos seus carros estavam travados e gritaram uns com os outros: gente, vamos embora daqui, que o Deus desse povo está lutando por eles. Nós não estamos lutando contra uma pessoa comum, nós estamos lutando contra o Deus dessa gente. É isso que os seus inimigos, se é que você tem inimigos, tem que saber. Não adianta mexer com esse camarada, que ele é servo do Deus vivo. Quando faz macumba com você no terreiro, o próprio demônio já fala: não, com essa gente não mexe, que essa gente é de joelho dobrado. Essa gente é do calcanhar para trás. Porque é gente de joelho dobrado, é gente que ora. Você talvez não tenha inimigos aqui, louva a Deus por isso, mas Satanás é o inimigo que a igreja tem. Mas quando Satanás olha e vê a luz de Jesus Cristo sobre a sua vida, ele sabe que não pode tocar em você. Amém. Mas quando Satanás percebe que você vai abrindo porta para um pouquinho de escuridão, ele não precisa de muito espaço. Então corte, elimine o pecado da sua vida. Porque Satanás não precisa de um pecadão, ele precisa só de uma janelinha. Proteja-se, vigie, ore, cuide-se. Todos os inimigos foram derrotados. Satanás conhece a sua vida. Deus conhece a sua vida. Se afaste de tudo aquilo que te afasta de Deus. Pode ser saboroso, pode ser divertido, pode ser engraçado, mas se não honra a Deus, sai fora. Porque se não honra a Deus, desonra a Deus. Se desonra a Deus, abre porta para Satanás entrar na sua casa, entrar na sua família. Rompa com isso, rompa com esse mal. Quero terminar com 5 perguntas para você. Primeiro versículo, 14:31, nos ensina uma coisa. Quando o povo de Israel viu o grande poder do Senhor contra os egípcios, encheu-se de temor diante dele. Passou a confiar no Senhor e em seu servo Moisés. Temor a Deus foi a pior perda que nós, como seres humanos, tivemos. A falta de reverência em lidar com Deus. A banalização do nome de Deus, a banalização da pessoa de Deus, que está nas piadas, que está nas músicas mal cantadas, que está no nosso linguajar. Aqui na América tem uma frase que a gente aprende depressa demais, né? Uma exclamação: Jesus Christ. A gente não deve ficar usando coisas assim, lutar contra isso. Oh my God. Não, pare de tomar o nome de Deus em vão. Vamos mostrar então, falar oh my goodness. Ou não fala nada. Nós precisamos criar reverência para Deus, temor a Deus. Há uma religião aí que uma editora da França fez uma piadinha com Deus que eles servem. Eles levam Deus deles tão a sério, embora seja completamente errado, mas eles acreditam naquilo. Eles foram lá, destruíram o prédio, mataram um monte de gente, botaram fogo no lugar. Quando a gente vai se referir a uma autoridade, a gente fala ilustríssimo, meritíssimo, excelentíssimo. E às vezes a gente não tem esse mesmo temor diante de Deus. Esse temor aqui é o respeito. A gente deve ter medo também, porque Deus pode tirar a vida. Eu dependo de Deus para tudo, então eu tenho temor a esse Deus. Temor em sentido de respeito e temor no sentido de medo, porque esse Deus pode me destruir com pensamento. Ninguém de nós é perfeito, eu também não sou. Houve momentos na minha vida, na minha história, no decorrer desses 49 anos bem vividos, graças a Deus, que eu também comecei a perder o temor para esse Deus, achar que justificar as coisas. Irmãos,
nós precisamos resgatar o temor a Deus. Esse povo aprendeu a ter temor a Deus. Também diante desse milagre que aconteceu, eles passaram a confiar no Senhor. Você precisa confiar em Deus. Às vezes é difícil, porque você está olhando e o problema está ali. Difícil confiar. Você está olhando e a enfermidade não está chegando, ela chegou. É difícil confiar. A vontade é dizer, Deus, mas por quê? Confia. Acalmem-se. Aquietem-se. É o que o texto está falando. Temor ao Senhor e creia que Deus pode, mesmo quando a gente não está vendo. Deus tem o tempo dele. Terceiro ponto desse último versículo, versículo 31. E se eu fosse você, eu marcar esse versículo na sua Bíblia. Eles passaram a crer no servo de Deus, Moisés. Se você está na igreja e não confia no pastor da igreja, se você está na igreja, mas não confia naquilo que o pastor prega, você está na igreja errada. Está fazendo mal para você e com certeza fazendo mal para a igreja. Você precisa confiar no seu líder espiritual. Você precisa confiar naquilo que é pregado aqui. Principalmente que você tem a liberdade de abrir a Bíblia e acompanhar. Se você não der credibilidade ao pastor para ser seu pastor, eu não sou perfeito, eu sou imperfeito. Eu te desafio a achar um pastor perfeito por aí, não tem. Mas se você não me der o voto de confiança, sua confiança, a coisa também não vai dar certo. Então esse povo aprendeu a ter temor ao Senhor, a confiar no Senhor e a confiar no líder que Deus havia levantado para cuidar deles. Amém? 5 perguntas e eu termino. Será que Deus vai ter que matar um exército de egípcios para você passar a temer a Ele? Você tem visto o grande poder de Deus agindo na sua vida? Livramentos, bênçãos, oportunidades, curas. Você tem temor ao Senhor? Você confia em Deus? O poder de Deus, o temor a Deus e a sua confiança em Deus tem te levado a obedecê-lo? Que essas 5 perguntas lhe sirvam de reflexão. Irmãos, é fácil saber que Deus é poderoso, porque tem muita gente aí falando que é, a Bíblia fala que é. Agora, a minha obediência a Deus, o meu respeito e o meu temor a Ele, é que vão determinar o meu tipo de relacionamento com Ele. Porque saber que Deus existe, até o diabo sabe. E teme e treme, porque sabe do poder de Deus. Essa palavra vai entrar no seu coração e transformar a sua vida, e te desafiar a servi-lo de uma maneira melhor. Amém? Posso ver se não vale de ossos secos? O que posso dizer se já se foi a esperança? Nossa vergonha está disposta debaixo do sol há muito tempo. Se foi alegria, não há espírito, não há palavra.
Filho do Homem mude a história com sua boca, profetiza. Venha Espírito, oh, volte a alegria, haja palavra. Ressuscita, ó terra que estava morta, ó vale de ossos secos, volte a respirar. Posso ouvir o som do avivamento, a morte tornando vida, ressuscita. Não deixe que a sua vida se torne um vale de ossos secos. Pastor, Sim, meu irmão. eu posso atrasar isso por 2 minutos? Com certeza, meu irmão. Pode atrasar, sim. O irmão Josimar vai dar uma palavra e nós vamos orar depois. Começa a apostolagem. Pega o microfone com você. Peraí. Você é rápido, não precisa, não? Vocês vão conseguir ouvi-lo aí? Abaixa um pouco. Ó, gente, eu tô aqui porque, apesar de que eu não tô frequentando a igreja, Eu vou colocar o microfone. mas a oração que todo dia eu faço a Deus é que dê o desejo da salvação a cada pessoa. Todo dia quando eu saio, eu peço a Deus que abençoe a todos e dá livramento a gente dos acidentes. Amém. E ontem, eu ajudo um amigo meu aqui, o trabalho é super perigoso. Eu só estou ajudando ele porque ele precisa de alguém que tem CDL para dirigir para ele e ele não tem na companhia dele quem tem. O trabalho é muito perigoso, é corte de árvore, que eu acho que todo mundo sabe. E ontem, quando eu estava, e como eu saí de manhã cedo, eu falei, Deus, o Senhor nos leve na estrada debaixo da sua proteção. E tem acontecido várias vezes, mas ontem eu estava debaixo de uma árvore e caiu um galho tão grande que passou assim na minha cabeça, dá aqui um ralado aqui no meu braço aqui, e Deus me deu o livramento. Amém. Então, eu não poderia deixar eu sair daqui hoje sem dar esse testemunho para a igreja, porque no trabalho que eu estou ajudando esse amigo meu, é super perigoso e todo dia a gente corre perigo, mas sempre Deus tem protegido. Já passei por várias situações difíceis lá e graças a Deus até hoje Ele me protegeu. Mas esse de ontem eu não poderia deixar de chegar aqui e falar, porque foi uma coisa assim que só mesmo Deus para ter dado aquele livramento, um galho cair em cima de você e você não ter. Praticamente eu não sofri nada, tá aqui um raladinho só e passou na minha cabeça. Então é isso que eu quero falar para vocês, que apesar que eu não tenho vindo quase nada à igreja, mas faço minhas orações todos os dias, mas eu precisava dar esse testemunho aqui hoje para a igreja. Então, e que Deus abençoe a todos vocês e que todos possam ir nesse sempre desejo da salvação. É a oração que eu faço todos os dias para cada pessoa individualmente. Amém. Amém. Obrigado, meu irmão, por compartilhar conosco aí. Deus é quem nos livra, irmãos, mesmo quando nós não vemos, mesmo quando nós não sabemos, às vezes o perigo passou e nós nem vimos. Creia em Deus. Vale a pena servir esse Deus. Vamos orar. Pai Santo, ajuda-nos na nossa caminhada. Ajuda-nos a termos o entendimento da Tua Palavra, a termos a coragem e a audácia de aplicarmos a Tua Palavra na nossa vida. Para que nós possamos estar mais próximos do Senhor, vivemos como o Senhor deseja, sendo crente segundo o Teu coração. Que em tudo aquilo que nós fizermos, ó Deus, nós possamos servi-lo
com alegria. Purifica-nos, purifica a nossa igreja, limpa a nossa igreja, para que nós possamos retomar o crescimento, para que a pandemia não atrapalhe o crescimento da igreja, para que a pandemia não atrapalhe o anunciar da tua palavra, Pai. Vá nos livrando de tudo que nos atrapalha, tudo que nos prende, tira da nossa vida aquilo que, ó Pai, impede a nossa comunhão profunda com o Senhor. E que a graça do Senhor Jesus Cristo, que o amor insondável de Deus Pai, que as divinas e santas consolações do Espírito Santo, seja com essa igreja, Pai, seja com todo o teu povo espalhado pela face da terra, desde agora e para sempre, Deus. Amém. Que o Senhor então te abençoe e te guarde. Domingo que vem estamos de novo aqui para servir ao Senhor. Faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto. Só assim eu não me sinto só. Eu sei que mesmo sem entender você está no controle. Então me escondendo teu coração, me mate pra eu não desistir. Eu não quero mais fugir da tua vontade pra mim. Eu sei que vai ser difícil, mas você estará sempre comigo. E mesmo que minha alma grite, tente me fazer voltar atrás, eu vou confiar, eu vou descansar, me lançar no teu amor, no teu amor, Senhor. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. O tempo não pode apagar as muitas águas, nunca levarão o amor que você sente por mim. Eu sei que tudo vai se cumprir. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem. Vai ser difícil, eu sei, largar tudo por você, mas eu sei que quando eu pensar em desistir, você estará ao meu lado, me segurando, assegurando de que tudo vai ficar bem. Tudo vai ficar bem em seu país. A tua mão em seu país. A tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. E se eu cair, a tua mão me levantará. E se eu chorar, toda lágrima você enxugará. Então vem, que aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz. Me chama pra perto, só assim eu não me sinto só. Aquieta minha alma, faz meu coração ouvir tua voz.
perto. Sozinho eu não me sinto só. É que na verdade eu descobri que tudo que eu preciso está em ti. Mas meu coração é teimoso demais pra admitir. Sei que depender é como viver perigosamente, mas eu preciso acreditar e confiar no que você me diz.